Programa Estação Família. Tema do programa de hoje: direitos e deveres do cidadão. E para conversar sobre esse assunto, nós temos a satisfação e alegria de receber aqui em nossos estúdios o doutor Alexsandro Clemente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. E para conversar sobre esse assunto, sobre a cidadania, temos a alegria, já anunciei, de receber o doutor Alexsandro Clemente. O doutor Alexsandro é advogado e é também professor de Direito de Bioética. Doutor Alexsandro, bem-vindo, sinta-se em casa, né? Faça do microfone como se fosse seu escritório de trabalho. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Padre Edivaldo, estou muito feliz de estar novamente aqui, agradeço a todos os colaboradores aqui da rádio e vamos conversar sobre esse tema extremamente importante, né? E atualíssimo, né? Atualíssimo. Aliás, a gente só se lembra um pouco desse tema quando aproximam-se as eleições, não é? E temos que exercer o nosso direito de cidadãos votando. Doutor Alexsandro, explica para o nosso povo, numa linguagem assim bem simples, né? O que é ser cidadão? O que é cidadania? Pois é, o senhor mencionava no começo aí do programa exatamente aquele conceito clássico de cidadania, né? A cidadania da Grécia Antiga, onde os cidadãos iam para aquilo que se chamava de polis, né? A cidade, né? E se reuniam na praça, que eles chamavam de ágora. E ali eles decidiam absolutamente tudo da vida pública, né? O destino da cidade, o futuro dos negócios públicos eram decididos pelos cidadãos. Na praça. Na praça, era a ágora. E ali na ágora, então ia o povo e decidia. O povo também participava, doutor Alexsandro? Ou eram só representantes do povo que tinham direito e voz? Na Grécia Antiga, a democracia da Grécia, ela era uma democracia que a gente chama de democracia direta, né? E não representativa como a nossa, indireta como nós temos hoje. Certo. É claro que o conceito de cidade da Grécia Antiga não é o mesmo que a gente tem hoje, né? Aquela cidade eram territórios menores, né? Com populações bem menores do que nós temos hoje nas nossas cidades, e exprimia, na verdade, um conjunto de pessoas reunidas em prol de um objetivo comum. Esse é o sentido clássico de polis. E ali eles iam direto para a praça, e ali tinha lá os temas, e os cidadãos votavam. Eles próprios decidiam os assuntos. Hoje, dada a complexidade das nossas cidades, o tamanho dos municípios, a quantidade de pessoas, é praticamente impossível da gente fazer isso. Claro. Né? Decidir tantos assuntos em praça pública. Por isso nós temos uma grande polis, ou melhor, uma grande ágora, que é o parlamento, que é o Congresso Nacional, que são as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores. Lá, os representantes dos cidadãos vão decidir o destino da cidade, o destino do povo, o destino das pessoas. Portanto, veja você, meu amigo, minha amiga ouvinte, como é importante participar do processo de escolha desses representantes. Se eu achar que eu não tenho nada a ver com a situação do meu país, da minha cidade, do meu estado, eu vou estar permitindo que pessoas decidam por mim, né? E eu vou ter que engolir algo que eu não participei e que eu não tive nenhum tipo de representação. Não, é uma postura equivocada, não é? De muita gente. Exatamente. Podemos usar aquele exemplo da pizza? Claro, claro. Vamos lá. Pois é aquele exemplo que nós conversávamos um pouco antes do programa. Eu lá em casa, eu gosto de pizza de calabresa. E a minha esposa gosta de pizza de queijo. Então eu digo para ela, vamos comer uma pizza, você pode escolher o sabor. Certo. E ela diz, não, escolhe você. Eu escolho a pizza de calabresa, claro, que é a que eu mais gosto. Claro. Aí ela reclama, poxa, mas eu não gosto de pizza de calabresa, eu queria pizza de queijo. Eu falei, bom, quando você teve a oportunidade de escolher, você não escolheu. Não o fez. Você se omitiu e deixou que outra pessoa escolhesse por então você. Não reclame agora. Então agora a pizza já está aqui, é calabresa. É assim, é um exemplo simples para a gente entender que quando nós não participamos e não assumimos, né, a nossa liberdade de escolha, nós deixamos que outras pessoas escolham por nós.
e aí depois fica difícil a gente reclamar, porque no momento em que nós poderíamos influenciar nas decisões que irão refletir diretamente na nossa vida, nós nos omitimos. Agora as pessoas decidiram e agora a gente fica reclamando que elas decidiram contrário à nossa vontade. Por isso é importantíssimo e fundamental a participação nos assuntos públicos, naquilo que vai refletir na nossa vida, porque se a gente não participa, as pessoas decidem às vezes contrário à nossa vontade. Doutor Alexandro, há sempre uma confusão muito grande quando se fala política, politicagem, políticos, e essa confusão gera muitas vezes uma indiferença popular. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, né, o que é cada uma delas, por que essa confusão acontece. Nós temos que diferenciar muito bem o que é política no sentido clássico, né? A política como arte da convivência, como a arte do diálogo para atingir um objetivo comum. Nesse sentido, todos nós somos seres políticos. Somos políticos. Aliás, Aristóteles dizia, né? O homem é um zoom politicum, um animal político. Está na natureza humana ser político. Quando o Juquinha fica do lado de lá, observando e mexendo nos botões, ele está fazendo política. Está fazendo política. Quando a gente conversa com os nossos familiares, com os nossos amigos, na comunidade, na igreja, nós estamos fazendo política. É essa convivência. Né? Nós estamos dialogando para tentar chegar a um consenso sobre alguns objetivos e poder permitir essa convivência pacífica. Sem a política, nós viveríamos em guerra. Aliás, quando um país entra em guerra com outro, é porque a política falhou. Né? Fracassou. Então, a política ela é fundamental, mas a política nesse sentido clássico, da arte do diálogo, da arte da convivência. Agora, a gente não pode confundir a política com a politicagem. A politicagem é aquele jogo sujo, aquele conchavo, aquele jogo de interesses particulares que a gente vê muitas vezes aí, inclusive no cenário político nacional. Separar a política da politicagem é fundamental para a gente também entender a figura do político. Por quê? Há muitos políticos que não honram com o seu dever, quer dizer, com esse mistério da política. Eles devem ser expurgados da vida pública. O povo tem que participar, tem que ter consciência, tem que votar com consciência, tem que cobrar e tem que fiscalizar para que esses maus políticos sejam extirpados da vida política e que os bons políticos possam fazer, né, o trabalho que deve ser feito. Como que a gente vai conseguir isso? Só através da participação. A gente não pode usar aquele jargão conhecido que a política é suja, então eu vou me afastar da política. Na verdade é o contrário. Se a política hoje, né, nessa política partidária que a gente conhece, se ela não nos agrada, é hora da gente participar mais. É hora da gente se envolver mais. É hora dos bons assumirem também o seu compromisso. Né? Aliás, o maior mal não é a ação dos ruins, mas é a omissão dos bons. Então a gente precisa participar para que os maus políticos sejam afastados e que os bons políticos, aqueles que querem viver a política e fazer a política no sentido clássico, no sentido verdadeiro, possam realmente direcionar o destino aí do povo para o bem comum. Doutor Alexandro, o senhor falou agora essa separação importantíssima para não confundir. Outra mistura e outra confusão que comumente acontece é no campo da fé. Né? Política e fé, a nossa fé é uma fé política? Existe essa separação? Como ela deve ser entendida? A fé e política, elas andam, na verdade, de mãos dadas, né? É claro que a gente não está falando aqui da igreja tomar uma postura partidária. A igreja, enquanto instituição, ela não defende partido A, B, C ou D, ou não apoia candidato fulano, cicrano ou beltrano. A igreja, ela tem a missão de nortear a conduta através do oferecimento de princípios éticos, de orientações, para que todos aqueles que participam da vida pública, da política,
possam, de fato, buscar o maior benefício para o ser humano. Essa é a missão da igreja. A igreja não apoia um partido específico, um candidato específico. Agora, nesse espírito, ela estimula que o leigo participe da política. Então, nós temos diversos documentos dizendo exatamente isso. É missão do leigo participar da vida pública. E essa participação exige envolvimento, inclusive se candidatando, se for o caso. Porque o cristão, ele precisa dar a sua contribuição. E se a política é um instrumento, e ela é um instrumento para a realização do reino de Deus, nós leigos, e aqui a missão é propriamente dos leigos, nós precisamos assumir esse compromisso e participar, sim, da vida política. E seja atuando nas pastorais, seja atuando nos conselhos de segurança, criança e adolescente, etc., seja participando dos partidos políticos, é importantíssimo. Agora, a gente só precisa tomar cuidado. A igreja nos ensina que nós precisamos evangelizar os partidos e não partidarizar a igreja. A arma do cidadão é a informação. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ler, nós precisamos assistir aos telejornais, nós precisamos ler os jornais, nós precisamos participar dos encontros, participar dos debates, ou seja, precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Porque se a gente deixa só para decidir em quem a gente vai votar na véspera da eleição, a gente realmente não vai conseguir fazer uma boa escolha, porque é muito pouco tempo para a gente ver o passado de um candidato, para ver se ele tem uma militância honrada na política, para ver se ele tem uma vida de participação na igreja, ou se ele tem princípios éticos que estão de acordo com os nossos. Então, é muita coisa para a gente ver na véspera da eleição. Realmente, na véspera da eleição, não dá para escolher muito bem. Agora, na medida em que a gente vai convivendo, vai lendo, vai estudando, vai vendo jornais e participando da vida comunitária, a gente vai conhecendo pessoas que mostram que têm realmente o potencial para fazer o bem comum, para fazer o bem para as pessoas, para poder realmente cumprir o seu papel na vida política. Então, o importante é a gente estar sempre atento, se informar e escolher da melhor forma, escolher principalmente aqueles que têm aqueles princípios que nós cristãos tanto falamos, que é o princípio da ética, da moralidade, da solidariedade, etc. O papo de hoje é um papo sério, direitos e deveres do cidadão. Quem está aqui conosco é o doutor Alexandro. Ele é advogado e é também professor de Direito e Bioética. Doutor Alexandro, o que o povo, além de votar, além de participar de campanhas, o que mais o povo pode fazer para participar mais, para conhecer mais sobre a realidade, a situação do seu local, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado e, por que não dizer também, do seu país, do nosso país? Hoje nós temos, graças a Deus, diversos canais de participação. A democracia participativa abriu um grande número de órgãos para que onde é necessário, inclusive, a participação do cidadão. São os órgãos paritários, que têm representantes tanto do governo como da própria comunidade. Além, é claro, das pastorais, da Igreja Católica, as pastorais sociais e etc., que também é um canal de participação. Doutor Alexandro, o tema permitiria que ficássemos aqui a manhã inteira, mas nós não podemos ficar. Eu quero já, de antemão, agradecer a gentileza da sua participação, suas considerações finais e muito obrigado. Eu quero deixar como mensagem final para os ouvintes que, primeiro, a participação popular, a participação cidadã, ela é um dever do cristão. Essa coisa de cristão não participar da política, é o contrário. O cristão, ele tem o dever de imitar o mestre.
Nós somos discípulos de Jesus Cristo e o discípulo imita o mestre. Que foi um grande político. Que foi um grande político no sentido maior da política, que foi aquele de combater as injustiças, de trazer para o centro de novo a pessoa humana. Então, nesse sentido, nós também devemos fazer como Jesus. Nós devemos ir ao encontro e de evangelizar. Então, nós não podemos ficar trancados no nosso comodismo, na nossa casa, ou mesmo dentro da nossa paróquia, cuidando só da nossa vida. Nós precisamos ir ao encontro do próximo. Nesse sentido, a política e a participação é, sim, uma atitude cristã. E aí, vou fazer uma provocação. Você sabe que lá na Grécia, os cidadãos, eles eram chamados a participar dos assuntos públicos. E aqueles cidadãos que não queriam participar, que se negavam, que tinham o direito, mas que abdicavam do seu direito de participar, sabe qual era a palavra que os gregos utilizavam? Não, vamos aprender. Idiotes. Daí a palavra idiota. Olha a cara do Juca. Não vou dizer que é uma cara assim de idiotes. Pois é. Então essa palavra idiotes era usada para aqueles que não se preocupavam com aquilo que era seu, que era público, era de todos. Então fica aí a pergunta: nós vamos ser cidadãos ou idiotas? Muitíssimo obrigado. Fechamos o programa com a chave, né, tão bem colocada pelo Dr. Alexandro. Um abraço grande, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Força sempre! E até o próximo programa Estação Família.